Então, irmãos e irmãs, escutamos a vocação de Filipe e de Natanael. E mais uma vez segue aquela estrutura que nós vimos outro dia, na vocação de André e de João, aonde eles fazem a experiência. Então lá Jesus pergunta para eles: olha, o que vocês estão procurando, né? E onde é que tu moras, qual é o teu mistério? E Jesus diz: vem ver, vinde e vede. Da mesma forma, Filipe faz essa experiência e já leva adiante para Natanael. Diz: olha, encontramos o Messias. Lembra que o André fez a mesma coisa? Diz: olha, nós encontramos o Messias, que é Jesus. Agora, Filipe faz a mesma coisa. Diz: olha, nós encontramos aquele Jesus de Nazaré. E a resposta de Natanael foi de dúvida. Porque Nazaré não era aquela região do norte, era uma região que havia se misturado com os pagãos. Então, até tem uma outra passagem que um fariseu discute, um doutor da lei discute também com Nicodemos, e diz assim: olha, vai estudar para ver que de Nazaré não sai nenhum profeta. Então, não era bem vista, ainda mais o Messias. Imagina o Messias vir de Nazaré. E ele era um israelita fiel. Então, não, de Nazaré vai sair alguma coisa boa. Mas qual é a resposta? O Filipe não tenta argumentar. Veja que é interessante, porque é até um ensinamento para nós isso. A gente às vezes quer fazer um grande discurso, tentando convencer a pessoa, mas ele diz: vem ver. Duas palavrinhas: vem ver. Vem você fazer a experiência do encontro com Ele. E de fato ele faz. Veja que Filipe só teve que fazer isso. Depois Jesus atuou diretamente. Então, o encontro com Jesus já disse uma palavra que a gente até ninguém sabe o que é esse debaixo da figueira, o que ele estava fazendo, mas provavelmente era alguma coisa que só ele e Deus sabiam. A gente pode supor, porque ninguém sabe isso. Tanto que quando Jesus falou, não, só Deus sabe. Pode ter pensado, Então, se ele sabe, então, ele diz: olha, porque ele imediatamente diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ou alguma coisa que seria um sinal para ele, que seria o Messias. Ele pode ter pensado alguma coisa nesse sentido, que ninguém sabia. Pode: olha, Senhor, se esse aí é o Messias, que ele diga tal coisa, Faz alguma prova com Deus. A gente pode imaginar, isso é tudo imaginação, porque não está no texto, mas alguma coisa indicou. Então, vê que Deus falou algo que só ele sabia, falou a linguagem do Natanael, mesmo sem o Natanael não conhecendo, mas Jesus já conhecia. Interessante, porque é assim, Então Deus já nos conhece, mesmo que antes mesmo a gente conhecê-lo, e já nos ama, já tem um plano para nós, já tem uma vocação para nós. Então a gente percebe o quanto é importante a gente ver justamente a evangelização, justamente a gente fazer o nosso papel de Filipe aqui, realmente levar ele ao encontro de Deus, para que a pessoa faça a sua experiência de encontro com Jesus. E ali ela vai, então, essa experiência que transforma, que muda totalmente a vida da pessoa. Então, a palavra de Deus já está nos relembrando, coisas que muitas vezes a gente esquece na evangelização. O mais importante é fazer a pessoa se encontrar com Deus. É ser instrumento para que a pessoa faça uma experiência com Jesus, o Deus vivo. Não somos nós, não somos, mas que Deus nos use, mas que o mais importante é que ela se encontre com Cristo. Esse é o mais importante. Seja através de um retiro, de uma doença, de um encontro, de um café, seja o que for. Mas o mais importante é isso,
A gente anunciar, dizer, olha, encontramos o Jesus, encontramos o Deus vivo. Testemunharmos a nossa fé e a partir disso Deus fará a sua parte. Da primeira leitura, que é uma grande catequese de São João, destacaria esse ensinamento sobre o amor ao próximo. Veja o que ele diz aqui. Então, caríssimos, essa é uma mensagem que eu disse desde o início, que nos amemos uns aos outros. Aí ele diz assim, ele começa a fazer a catequese sobre isso. Diz, olha, não como Caim. Então, nosso amor não é como Caim, que sendo do maligno matou o seu irmão. Matou porque suas obras eram más. Então, perceba uma coisa importante que ele vai dizendo lá adiante, ele diz assim, quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Então aqui a gente começa a perceber algo importante, que não é uma questão, quando está lá no quinto mandamento da lei de Deus, né? Claro, não matar fisicamente, claro. Mas quem odeia o seu irmão já é um homicida. Então, se nós estamos dentro do nosso coração com ódio, estamos matando o irmão, como Caim. Então não importa, né, o que nós estamos fazendo, mas se eu odeio o meu irmão, como diz a palavra, diz, todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si. Isso é pecado mortal. Então, nisso conhecemos o amor. Jesus deu a vida por nós, portanto, devemos dar a vida pelos irmãos. Isso é amar. Quando eu dou a vida pelos meus irmãos, quando eu amo meu irmão de coração, procuro, vou me esforçando para amá-lo. Não como Caim, que tinha ódio no coração. Já tinha matado o irmão dele, tinha inveja do irmão, matou ele no coração já, antes de fazer. Isso é importante porque às vezes a gente não se dá conta, né? A gente acaba às vezes a gente vai às vezes caminhando na nossa vida e com isso no coração. Às vezes a gente fala assim, aquela pessoa morreu para mim, não quero mais saber. Mas acontece, a pessoa diz assim, né? O que a gente está fazendo? Não é a mesma coisa? Não estou dizendo que aquela pessoa morreu, não estou também matando ela na minha vida, não fisicamente, né? Mas na minha vida, mas estou matando ela. Estou dando, você morreu. Então também estou me comportando como um homicida. Então no meu coração, e aí diz São João, o homicida não conserva a vida eterna dentro de si. Quem é a vida eterna? Você lembra que São João falava, nós vimos a palavra da vida, né? Testemunhamos, né? A vida eterna se manifestou. Jesus é a vida eterna. Então, se nós matamos o irmão no coração, não estamos em comunhão com Jesus. Então, como é importante a gente realmente, por isso que Jesus insiste, né, no perdão. Ele fala que a perdão é 70 vezes 7. E perdoar para quem nos ofende, rezar pelos nossos inimigos, perdoar, enfim, tudo aquilo que ele nos ensina. Porque é gravíssimo quando a gente não perdoa, quando a gente deixa o ódio crescer no nosso coração. Nós vamos desalojando Deus do nosso coração. Então, que a gente tenha cuidado, né, de procurar realmente amar não como Caim, amar como Jesus nos ama, que soube dar a sua vida, soube perdoar os seus inimigos, soube se colocar a serviço,
né? Soube lavar os pés do irmão, oferecer a outra face, né? Se colocou a serviço. Nós somos chamados a aprender a amar desse jeito. Então, quando se nós percebemos, né, temos o nosso coração, começa a crescer por raivas, por mágoas, começa a crescer essa erva daninha, precisamos nos confessar logo, precisamos combater esse mal logo, perdoar logo, procurar fazer uma oração de perdão, rezar o terço da misericórdia pela pessoa, né? Não deixar crescer esse ódio, porque se nós deixamos crescer, como diz São João, nós não temos mais comunhão com Jesus. E não ter comunhão com Jesus é a pior coisa que pode acontecer com a gente. Não tem coisa pior nesse mundo que estar fora da comunhão com Jesus. Nós podemos ter tudo, mas se não temos comunhão com Jesus, nós perdemos a nossa vida. Perdemos tudo. Não vale nada, né? Então, porque Ele é o tudo, Ele é o que dá sentido para toda a nossa vida. Tá? Então, que Jesus agora nos fortaleça, nos ajude, sua infinita misericórdia, derramando também, nos fortalecendo com o seu Espírito, para que a gente consiga crescer nessa área, cada vez mais. Amar mais, realmente essa disponibilidade de procurar, então, romper com toda raiva, romper com todo ódio, romper com o nosso coração, tudo isso. E buscar em Jesus a força de dizer, eu te perdoo, meu irmão, te abençoo, e te amo, enfim. Porque isso vale a comunhão com Jesus. Vale o céu, vale a vida eterna. Então vale a pena a gente, né, romper com as nossas vontades, romper com aquela dor que muitas vezes nos domina, aquele sentimento de vingança, romper com isso e amar de coração, buscar amar de coração, perdoar, né, para que a gente permaneça em comunhão com Deus. Quanto mais generoso a gente for no perdão, mais encontramos a misericórdia diante de Deus. E Ele mesmo disse isso, né? Bem-aventurados, né, os misericordiosos, que alcançarão, no dia do juízo, alcançarão misericórdia. Então, que o Senhor nos fortaleça nesse caminho, a semelhança dEle, que o nosso coração seja cada vez mais semelhante ao coração de Jesus. Vamos fazer um breve momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.